Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos fechar nossos olhos, relaxar, deixar tudo que aconteceu no nosso dia lá fora, deixar nossa mente aberta, nosso coração aberto, para que possamos receber a mensagem da nossa irmã, que provavelmente vai trazer coisas ótimas para nós, que possamos colocar em prática na nossa vida. Agradecer a Deus pela nossa vida, em primeiro lugar, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje vivos e poder melhorar, evoluir a cada dia, Senhor. Agradecer pela nossa família a qual estamos inseridos, que é a nossa escola maior, onde temos tanto que aprender, Senhor. E agradecer pelo nosso trabalho, nosso teto, enfim, por tudo que o Senhor nos dá. Sabemos que temos muitas dificuldades, muitos problemas, mas não podemos esquecer jamais que nunca, em nenhum momento o Senhor nos deixe. O Senhor está sempre ao nosso lado. Então que possamos fazer a nossa parte e que o Senhor continue nos abençoando e que cada um daqui saia hoje um pouquinho melhor com a mensagem que vamos receber. Obrigado, Senhor. Continue conosco, nos abençoando, nos derramando a Tua luz, esse amor infinito, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja, Senhor. Obrigada. Boa noite. Quero agradecer de coração o convite carinhoso para mais uma vez estar aqui com os irmãos, refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre. Que Ele nos envolva, nos inspira e nos dê condições para trabalhar essa noite os seus ensinamentos. Ultimamente eu tenho trazido algumas reflexões sobre o contexto e o cenário em que a grande transformação da humanidade foi trazida. Hoje nós temos templos, igrejas, centros, né? Mas narra-nos os livros de Emmanuel que lá em Cafarnaum, há 2000 anos atrás, geralmente era o entardecer. O sol pintava o cenário de púrpura e ali na casinha tosca do Pedro iam se achegando as pessoas. Chegavam os pescadores, às vezes sujos da pesca, mulheres de má vida, mulheres de boa vida, cobradores de impostos, paralíticos, cegos, toda sorte de pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais. E a casinha do Pedro ali, à beira do lago de Genezaré, ia sendo povoada por uma pequena multidão. E as pessoas se sentavam ali mesmo no chão, embaixo das árvores, à espera daquela figura que chegava de mansinho. Com seu olhar calmo e profundo, Jesus chegava, se assentava, e neste cenário foi escrito o seu Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. E é esse cenário que a gente tem que trazer para o nosso coração. E começar a entender e aprofundar o entendimento do que o Evangelho do Cristo não são palavras, mas é vida, é cotidiano. E é essa vida que a gente escreve quando a gente vive a nossa história. E é nessa história individual que está escrito o Evangelho que cada um de nós conseguiu praticar e vivenciar. Conta-nos o evangelista Mateus, lá no capítulo 4, que depois que Jesus saiu do Jordão, que havia sido batizado por João Batista, naquele momento em que abre-se uma voz no céu e diz: eis o meu filho muito amado. E diz o texto que uma pomba branca voou e é o símbolo do Espírito Santo, que é o Santo Espírito de Deus, que é o Divino Espírito do Cristo,
que é o nosso mestre. E depois dele sair do Jordão, conta-nos Mateus o seguinte, minha gente, que cheio do Espírito, lá no capítulo 4 de Mateus, ele retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto. E sendo tentado pelo diabo por 40 dias, não comeu nada naqueles dias. E quando se completaram, teve fome. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, diz a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado num instante. E disse-lhe o diabo: eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, Jesus lhe diz: está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Não contente, ele o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo, o ponto mais alto do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar e sobre as mãos te sustentar, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em resposta, Jesus disse: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao terminar toda esta tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Esse é o tema da noite de hoje, meus queridos, esse evangelho. E muito tempo, por muitas religiões, foram feitas diferentes interpretações. E cada uma de acordo com a visão daquele que lê. Na noite de hoje, eu vou propor algumas reflexões dentro da doutrina espírita. E a primeira dela nos convida a refletir. Sendo Jesus, o Cristo, um espírito puro, governador do planeta Terra, teria em si alguma miséria ou fragilidade espiritual para ser testada ou tentada? O que diz a lógica? Sendo o Cristo um Cristo, e nós sabemos que Cristo é uma escala espiritual, que significa um ponto da evolução no qual a entidade espiritual pode governar um planeta, a ponto de Jesus dizer: antes que a terra fosse, eu sou. Primeiro ponto, a gente refletir sobre isso. No que se refere ao deserto, porque Jesus caminha ao deserto. O que é um deserto? Vamos pensar. Deserto é uma região árida, silenciosa, inóspita. É o vazio. É deserto. O próprio nome diz. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Em hebraico, a palavra testado quer dizer provado. Então, o que Jesus foi vivenciar não é a tentação daquele personagem folclórico que a história nos conduziu a pensar que seria um personagem diabólico, uma figura que personaliza o mal, que depois da doutrina de Zoroastro, lá trazida pelos persas, vem personificar a dualidade do bem e do mal, como se Deus tivesse criado uma figura para fazer o mal. Na verdade, a palavra diabo vem do grego diábalo, que significa dividir,
separar, opositor. Então, muito além daquele contexto da gente pensar que Jesus saiu andando, foi no deserto, ficou lá, veio um diabinho, ficou testando ele e cutucando ele, o Evangelho é muito mais profundo do que isso. Traz símbolos profundos para a gente refletir e entender, dentro de uma visão espírita, que o diabo é um símbolo de oposição, de divisão. A personificação dele vem na Idade Média. Até então, no começo do cristianismo, não existia essa personificação. O apogeu do diabo veio no período da Inquisição, que ele era utilizado para ter a fé através do medo. Com o advento da modernidade, do desenvolvimento científico, ele perdeu a fama. Não era mais possível estabelecer a fé através do medo, porque a humanidade começou a raciocinar e a refletir. E aí chega a doutrina espírita, no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que diz: fé inabalável é somente aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos começar a compreender que o termo diabólico, diabo, significa divisão, separação, oposição. E é um termo que veio do grego, que era muito falado por Platão e que a gente incorporou de uma outra forma. E é nesse cenário que o contexto acontece. E qual é o contexto que Jesus está? Um contexto de provação. Mas não precisando Jesus ser testado, o que significa esse episódio? Trata-se de uma experiência pedagógica do Cristo, um momento de reflexão no qual ele começa a nos trazer o entendimento de ponderar os valores da alma e o significado profundo da vida. É no deserto que Moisés sai para refletir, que Davi sai para pensar e que Jesus sai do Jordão para refletir sua missão e nos propor essas profundas reflexões. E do deserto a gente pode começar a entender um monte de coisa. Dentre elas, o seu significado para o nosso coração. O deserto da alma. Quando o nosso espírito experimenta esse vazio, essa solitude, essa aridez, esse deserto, é quando nós estamos separados do que é divino e espiritual. E quando nós não estamos voltados para a espiritualidade, surgem as provações, que o texto chama de tentação, mas são as provas. E o que são as provas? São as nossas enfermidades espirituais, os nossos defeitos, que a tradição cristã chamou de pecado, mas que nós chamamos de imaturidade espiritual. Eles afloram e tomam vida, porque estão ligados às coisas materiais. E é nesse deserto do espírito que o diabo, que é o sentido da divisão, nos separa de uma busca espiritual. Entendeu o contexto mais profundo? Então, longe de ser um personagem com chifre, com um rabo e um tridente, é um conceito. É um conceito que nos traz a reflexão de que, quando o nosso coração está no deserto, quando a nossa busca da vida não está voltada para os valores do espírito, nós afloramos em nós a tentação,
que são as nossas enfermidades, e Jesus vai falar a primeira. Qual é a primeira que acontece nesse cenário pedagógico? Jesus nos fala. O diabo diz para ele: se és filho de Deus, dize essa pedra que se torne pão. O que significa pedra nesse contexto evangélico? O que significa pedra no caminho, minha gente? A pedra não era que tinha uma pedra, era um deserto. A pedra tem o significado de dificuldade, de desafio. A gente não fala, é uma pedra no meu caminho, é uma pedra no meu sapato? Então a pedra, nesse texto, traz o sentido de dificuldade, de desafio. E o pão? O pão é o alimento do corpo, o alimento que significa as necessidades materiais. Então, qual é a primeira tentação que a gente tem? Diante da dificuldade, diante das provas da vida, a gente procura saciar o corpo e as necessidades da matéria, satisfazer os desejos, que é o pão material, nesse sentido. Percebe? Só que o pão material alimenta a matéria. O espírito necessita do pão espiritual. E é por isso que Jesus responde: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Enquanto nós permanecemos focados e direcionando a nossa existência, a nossa energia, todo o nosso potencial humano para conquistas ligadas à matéria, que seja o poder, o apego às coisas, o apego às relações tóxicas e insanas, relacionamentos doentios, ciúmes, inveja do outro, vingança, desejo que o outro não cresça. Todas essas atribuições são o reflexo da nossa imaturidade espiritual. Como nós estamos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, a gente toma essas características como naturais. E não percebemos o quanto estamos doentes da alma. E a Terra é um grande hospital. Há 2000 anos atrás, no quintalzinho da casa do Pedro, e hoje, no salão do Francisco de Assis, continuamos espíritos enfermos, espíritos doentes. E vamos refletir um pouquinho. Por que que o nosso corpo adoece? Nós precisamos do cuidado do alimento físico, do sono, da higiene, do descanso, do trabalho, da água, da manutenção da saúde física. E nós cuidamos disso. E o espírito? Quanto cuidado nós temos dedicado ao nosso espírito? Muito além do alimento, a palavra do Cristo é um remédio. Às vezes é uma injeção doída mesmo. Às vezes é aquele remédio amargo. Sabe quando ele é amargo? Quando o texto nos fala assim: se te bater em uma face, ofereça também a outra. É fácil? Às vezes nós estamos tão doentes na nossa arrogância, na nossa prepotência, no nosso cinismo, que o remédio que a vida nos oferece é amargo. A injeção que a vida nos dá dói, porque esse é o tratamento que vai curar. Eu posso dar piruleta,
eu posso reencarnar 20 vezes, enquanto eu não perdoar aquela pessoa difícil, eu estarei prisioneiro desta doença espiritual, chamada mágoa, chamada ressentimento, que é o sentir e ressentir e ressentir, que é o mesmo que você ter uma ferida e cutucar e cutucar e cutucar, é a mesma coisa. E é nesse cenário de vazio, de deserto, que nós escolhemos estar. Porque ninguém é vítima da vida. Nós somos sujeitos da nossa história. E se nos encontramos onde nos encontramos, é porque foi para aí que nos direcionamos. E se desse ponto queremos sair, cabe a nós nos movimentar para isso. A solução não vem de fora, vem de dentro. Porque o problema também está dentro. Por isso que a cura das enfermidades espirituais começa pelo trabalho da reforma interior, da reforma íntima. Deixar o homem velho e despertar uma nova consciência através de uma nova forma de viver. Ô, minha gente, se agindo da forma que eu ajo, pensando da forma que eu penso, eu cheguei aonde eu estou, e onde eu estou, eu não estou feliz, o que eu tenho que fazer? Reprogramar o GPS interno. Repensar não as atitudes da minha esposa, não as atitudes do meu filho, nem do meu chefe, as minhas. Eu tenho que repensar a minha vida, porque o deserto está no meu coração, a aridez está no meu coração, e é neste território que eu tenho que trabalhar. Mas a lei divina é tão linda, tão misericordiosa, que mesmo no deserto, hoje, se você for na região de Jericó, existe plantações com irrigação que pinga água de tantos e tantos minutos. E aquela pequena gotinha é suficiente para irrigar e fertilizar o solo e dar frutos 10 por 1, 100 por 1 e alimentar toda aquela comunidade. Da mesma forma, no terreno do nosso coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Nós não precisamos pretender a santidade do dia para a noite. Gente, para. A evolução não dá saltos, dizem os espíritos a Kardec. É um processo. Mas a gente tem que começar. Para fazer fertilizar esse território do nosso coração e o tornar hospedável, acolhedor, para que ele dê fruto. Tratar as nossas enfermidades, tratar o nosso espírito tomando a pílula do Evangelho. Mas para eu tomar essa pílula eu tenho que conhecer. Eu preciso ter contato com esse Evangelho, conhecê-lo, ter intimidade com essas palavras. E no fundo, minha gente, se nós estamos num centro espírita, é porque nós já somos almas cristianizadas. Significa que não é a primeira vez que nós temos contato com os ensinos de Jesus. Somos almas que já conhecemos as lições que Jesus nos ensinou. Mas ainda tateamos nas nossas trevas interiores. Por descaso conosco mesmo, por preguiça e por estarmos com um pensamento diabólico de divisão, como a gente diz, separados do que realmente importa, que é o desenvolvimento
e a maturação espiritual. É curioso perceber, e dizem os espíritos, que quando a gente desencarna, o maior arrependimento é o bem que a gente deixou de fazer. Quanto tempo a gente perde? Quanta palavra poderia ser dito? Quanta palavra poderia ser silenciada? Quantas vezes eu tive o impulso de dar um abraço afetivo e o meu orgulho me fechou? Quantas vezes eu tive a oportunidade para dizer àquela pessoa que eu a amo, mas eu deixei para lá? Quantas vezes o meu amigo precisou de uma palavra, de um ombro, de um carinho, de uma amizade, de um tempo, e eu me neguei a oferecer? Depois de muito tempo que a gente percebe que os verdadeiros tesouros são aqueles que a gente não pode palpar. Os tesouros da alma são conquistas interiores que a gente galga com muito trabalho. Mas são conquistas para a eternidade que nem a traça pode comer e nem o ladrão pode roubar, diz o Evangelho. Porque o fato é que quando chegamos para essa história, para essa vida, para esse livro de agora, essa encadernação, eu costumo brincar, essa encadernação, a gente vem nu, chorando, sem nada, dependendo dos outros, para nos mostrar que a gente tem que sempre recomeçar e ter a humildade de recomeçar. Essa é a bênção da vida. Reconhecemos que precisamos uns dos outros. E não é nos separando que vamos alcançar o desenvolvimento das potências da alma, mas nos unindo, compartilhando vida uns com os outros, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido. O cristão, minha gente, não é forjado no algodão doce. O cristão é forjado no fogo. E não é que a gente nasceu para sofrer. É porque a gente não sabe como viver. Então nós vamos fazendo escolhas equivocadas e colhendo as consequências dessas escolhas. Escolhas equivocadas e mais consequências. E nessa trajetória a gente vai aprendendo a bem escolher e parar de escolher errado. A começar a compreender que comportamento igual, resultado igual. Se eu quero alterar o resultado, eu tenho que alterar o comportamento. E comportamento é resultado de pensamento e sentimento que se reflete em ação. Mas se o meu pensamento não está abastecido do alimento espiritual, eu estou no deserto. Eu estou no vazio. Porque os meus valores ainda estão ligados a tudo que é material e à satisfação dos desejos. E como a própria palavra fala, o desejo ele é perecível como a própria matéria o é. Por isso ele é insaciável. E por isso a fome e a necessidade. E aí vem Jesus nos dizer, lá para a samaritana, no poço da Samaria, quando ele pede água e ela lhe oferece, e ele diz, da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais terás sede. Enquanto a gente não entender isso, vamos patinar no sofrimento, na dor, nas trevas da solidão, da inveja, do egoísmo, dos ciúmes, do orgulho, aflorando esse tanto de doenças na alma que a gente se acostumou tanto, que a gente acha que é normal. Não, estamos doentes. Todos nós. E a nossa cura está na transformação interna, que é a transformação do pensamento. E é aí que começa o trabalho. De abastecer a minha mente de nutrição com substância, com que realmente alimenta.
Ocorre que nós temos abastecido os nossos pensamentos e as nossas vidas de substâncias tóxicas, pensamentos tóxicos, ideias equivocadas, contraditórias. Quantos de nós separam um tempo da vida para ler uma boa leitura, uma boa mensagem, o Evangelho, buscar informações que venham nos dar instrumentos para lidar com as dificuldades da vida? Não tem para quem reclamar, gente, entendeu? Não tem o RH do céu. Onde que é o setor da reclamação? Não tem, é aqui, é agora, é dentro de nós. E a nossa consciência vai dizer: eu tinha tudo. Estava tudo lá. Estava na minha mão. Eu não usei. Antes a gente tinha algumas desculpas, por exemplo, eu não sei ler e escrever. Hoje a gente tem audiolivros, palestras, o acesso à informação, mas nós não buscamos. Nós preferimos aquelas informações de Facebook, informações de tragédias de jornal, e vamos nos alimentando e nos abastecendo de fofoca, falando da vida alheia, falando mal do outro, reclamando, e vamos intoxicando o nosso perispírito. E aí ficamos adoecidos. Por que eu estou doente? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para merecer isso? Quer saber a resposta? Pergunta com honestidade. Está tudo certo, gente. A gente está aprendendo. A gente está caminhando. Mas dá para ser diferente, entende? Dá para fazer diferente. Dá para mudar o GPS interno e mudar o curso dessa história. As coisas não precisam ser como elas estão sendo. Depende de nós a grande mudança. Depende de cada um de nós. E isso exige trabalho. Trabalho interno. O que eu preciso mexer aqui dentro? O que eu preciso melhorar? Onde é que está pegando? Sou uma pessoa muito nervosa e irritada. Preciso trabalhar isso. Sou uma pessoa ciumenta. Preciso primeiro reconhecer quem nós somos. Honestidade, primeiro passo. Segundo passo, disposição para a mudança. Eu quero. Preciso mesmo trabalhar, ser desse jeito não está dando certo, eu brigo com todo mundo, eu fico nervoso, eu tenho gastrite, é dor de cabeça, um tanto de coisa, né? Não está funcionando. Não estou feliz, estou angustiado, é o peito que dói, é o estômago que dói, é a cabeça que dói, tem alguma coisa errada. Preciso mudar. E o trabalho para a mudança. Só que aí acontece o seguinte: faz 1000 anos que a gente tem o mesmo comportamento, aí a gente quer mudar do dia para a noite. É bem assim. É um processo. É um processo de transformação interior. De refletir todos os dias sobre os nossos comportamentos e buscar novas formas de agir. Transformar o meu pensamento e a minha frequência mental. Porque se a tentação não está fora, ela está dentro. E disso é fácil concluir porque no deserto não tinha ninguém, certo? Era só o Cristo. Então a tentação não vem de fora, ela vem de dentro. Então, as minhas questões têm que ser trabalhadas aqui dentro. Eu comigo. Sozinho dá conta? Não. É muito difícil. E é por isso que nós vivemos em comunidade. E o cristianismo primitivo é o cristianismo de comunidade. Estarmos uns com os outros, auxiliando-nos uns aos outros. Seja no seu trabalho, olha para o teu colega de trabalho, percebeu que ele não está bem, interesse-se. No que eu posso te ajudar? Você não está legal? O que aconteceu?
essa amizade verdadeira que a gente está esquecendo, está se diluindo. Nós temos 5 amigos no Facebook, mas não temos um amigo para tomar um café e bater um papo. Olha que ponto está chegando a nossa loucura humana. Onde nós estamos caminhando? Em qual direção? Esquecendo do que realmente importa, que é a vida. E a essência da vida está na simplicidade. A gente pode buscar grandes acontecimentos, experiências físicas e bebidas caras e festas caras e experiências e coisas, mas nada disso supre o vazio espiritual. Porque nada disso satisfaz o espírito. Porque a necessidade do espírito é outra. É muito mais simples do que a gente pensa. Às vezes está na inaudível voz do silêncio. Certa feita eu fui para Uberaba. O Chico já havia desencarnado. Cheguei lá na casa da prece, sentei no banquinho e ali fiquei. Então eu vi ali na parede uma placa escrito. E ela está até hoje lá. O silêncio é uma prece. Fiquei olhando aquela placa. O silêncio é uma prece. E fiquei pensando no significado disso, porque presta atenção. Você acha que uma frase dessa estaria acima da cabeça do maior médium da humanidade? Está lá à toa? Não está. Existe grande profundidade nessa frase. O silêncio é prece, porque é comunhão da alma com Deus. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa, um repórter: Irmã Teresa, quando a senhora reza, quando a senhora fala com Deus, o que a senhora fala para Deus? Ela disse assim: eu não falo nada, eu só escuto. O repórter ficou meio assim: a senhora só escuta? Pensa a curiosidade dele, né? Viu? Mas aí a senhora escuta, e o que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Entende por que o silêncio é uma prece? É quando a nossa alma busca na sua profunda honestidade sintonia com o Pai. Não precisa falar nada. É silêncio. É coração para coração, onde tudo que é preciso ser dito é dito. Onde vem o entendimento, a compreensão. E aí, gente amada, quantos de nós têm feito silêncio? Quantos de nós têm aprendido e exercitado o silêncio? A quietude. Fica quietinho. Parar um momento do dia e ouvir a voz do coração, no silêncio da alma. Foi o que Jesus foi fazer quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Fazer silêncio e buscar a comunhão com Deus. Como Moisés fez, como Davi fez. Às vezes é nesse silêncio que vêm as grandes respostas. A gente fica procurando fora o que está dentro. A gente fica buscando e buscando. Às vezes a resposta está aqui no nosso coração. Está dentro de nós. Se a gente se dispõe a ouvir, a fazer uma prece e fazer silêncio e sentir essa presença. Mas a gente anda tão maluco, tão doidão, que não dá conta de fazer silêncio. Incomoda, a perninha começa a balançar, começa a dar ciricutico. A gente não dá conta. Estamos tão ansiosos
tão ansiosos, tão acelerados, que estamos perdendo a sintonia com a natureza, com a essência da vida, que é tão simples. No frigir dos ovos, no fim das contas, o que a gente veio fazer aqui, hein? Passear? Tirar férias? Gozar a vida doidado? Depende do que significa gozar a vida doidado. O que a gente veio fazer aqui, minha gente? Por que a gente entrou nessa casinha chamada corpo? Por 40, 50, 80, 72 anos, não sei. Para quê? Sua vida tem um propósito. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não viemos perder tempo. A nossa vida tem um sentido. Qual é o sentido da sua vida? Porque o sentido da sua vida é só sua, é só seu. Não é o meu, não é o dele, não é o dela. É individual. Os compromissos que nós temos nessa vida são nossos. Nós estamos, às vezes, fazendo de um tudo, menos o que realmente viemos fazer. Que, em última instância, é engatear para despertar o amor em nós. Ouviu? O amor em nós. Quando um fariseu perguntou para Jesus: Rabi, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém pode dar o que de si mesmo não tem. Por isso o amor que nós buscamos fora está dentro de nós. E é ele que precisa ser desenvolvido, o auto-amor. E a gente confunde auto-amor com egoísmo e vaidade. Não é. Auto-amor é cuidado consigo mesmo e com seu espírito, zelando para promover a sua melhora, a nossa melhora. A menor intenção de ser melhor já é amor. É a gotinha de água que irriga o deserto. A tarefa da existência encarnatória é melhorar um pouquinho, melhorar um tiquinho. Aquela figura difícil que está na minha vida é a principal da minha existência. Se eu não resolver agora, eu vou ter que voltar para resolver. Aproveita, está aqui. Sabe lá Deus quantos séculos foram necessários para te reunir com essa criatura? Que jeito que faz? Não sei, vai no Evangelho, está lá escrito. Perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. Perdoar não quer dizer morrer de amores de uma hora para outra, gente. Perdoar significa não desejar o mal ao ofensor. Perdoar não quer dizer ter Alzheimer, esquecer a ofensa. Significa lembrar da ofensa sem doer, sem sofrer. Porque compreendeu que se o outro errou comigo, eu também já errei tantas vezes. E vou errar um monte ainda. Qual é o sentido? Para onde estamos caminhando? Até quando vamos ser testados e provados no deserto da alma, esquecidos da nossa espiritualidade, da verdadeira função da vida? Parece que não, mas é mais fácil do que a gente pensa. Sabia? Porque o amor de Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que o menor impulso já desperta em nós coisas boas. Se de repente a vida inteira você retrucou, foi agressivo, o dia que você recebe a ofensa e silencia, é uma vitória para o nosso espírito, para o teu espírito. Alcançada depois de um trabalho de mais de 1000 anos. Só aprender a ficar quieto.
percebe que as grandes conquistas do espírito, por vezes, são forjadas no silêncio das duras esperas. Há de se ter paciência, há de saber esperar. Paciência consigo mesmo, paciência com o outro, da mesma paciência que Deus tem tido conosco. Quando a gente começa a buscar a espiritualidade, novos horizontes vão se formando para a gente. Uma prece, o silêncio, o trabalho no bem, o perdão daquela pessoa que você está magoado, a tolerância, a renúncia, o devotamento. E devagarinho a gente vai limpando e curando as nossas feridas, abastecendo a nossa mente e o nosso coração com o alimento do Espírito. E aí a gente não vai mais sentir fome, não vai mais sentir esse vazio. E quando eu estiver nutrido e abastecido desse amor que eu cuidei de mim para desenvolver, então eu tenho condições de distribuir e de oferecer de uma forma natural, de uma forma que transparece em atitude. Mas da mesma forma que o corpo precisa de alimento o tempo todo, o espírito também. Precisamos cuidar do nosso mundo espiritual. E só nós podemos fazer isso. Está nas nossas mãos. Vinde que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus nos pede, esse fardo, esse jugo, é o trabalho da reforma interna. Silenciar o orgulho, o egoísmo e deixar aflorar essa parte linda que tem dentro de nós, que é o amoroso, que é o carinhoso, que é a tolerância, que todos nós temos para ser desperto. Então o convite desta noite é: se eu estou no deserto da alma, tentado a ceder aos desejos da matéria, que eu desperte e aprenda com Jesus a buscar o alimento do Espírito e a nutrir a minha alma, para que eu nunca mais sinta fome e nunca mais sinta sede. Muito obrigada. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa querida irmã Lígia pela maravilhosa palestra, tocante palestra, doce, porque as mulheres têm esse dom de falar docemente, né? Na terça passada nós tivemos uma outra oradora que também nos falou da mesma maneira, com toda a doçura. Muito obrigado, Lígia, que Papai do Céu continue te protegendo, amparando, te assistindo, para que você continue nos trazendo estas mensagens importantes para as nossas vidas, para as nossas almas. Quero chamar agora a Dona Agnes, por favor, para que ela faça a prece e em seguida nós possamos participar dos passes. Boa noite a todos. Muita reflexão para essa noite, tanta coisa para levar para casa, para extrapolar os muros e aplicarmos nas nossas vidas. Então vamos serenar os nossos corações, como a Lígia deixou essa mensagem de paz, de acalento, de uma forma tão terna e tão importante e tão aguda no sentido de responsabilidade que nos cabe. Vamos então elevar o nosso pensamento até a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mentor,
a todos aqueles que trabalham nessa seara de Francisco de Assis, espíritos que zelam por essa casa, aos nossos mentores particulares que nos acompanharam até aqui e que zelam tanto pela nossa saúde mental e espiritual. Agradecidos estamos por essa noite, reunidos em nome do Pai e em nome do Filho. Pedimos a vós que vossas bênçãos atinjam a todos que aqui se aportam, em busca de acalento para suas almas que sofrem. Encarnados e desencarnados, levem daqui o pão que alimenta sob todos os aspectos, que possam ser tranquilizados aqueles espíritos que ainda estão embrutecidos, que possam ser apaziguados os revoltados, que possam ser consolados os aflitos, alegrados os que se encontram deprimidos. Enfim, Senhor, que toda espécie de consolo seja dada aos irmãos que sofrem, que essa casa seja um porto onde se abastecem de energias para enfrentar o dia a dia lá fora. E que a hipocrisia fique muito longe de nós, Senhor, no sentido de que saibamos que nos cabe a responsabilidade de tocarmos o barco. E temos a responsabilidade de tê-lo sempre abastecido das boas coisas, porque encontraremos outros viajores necessitados nesse mar de meu Deus, e que possamos ser essa energia curadora, acalentadora e caridosa para os demais. Que possamos ser tudo para o outro, daquilo que pedimos que Deus nos transforme, e que possamos dar tudo aquilo que pedimos para ter. Nessa noite, agradecidos por esse encontro tão magnífico, por essa sintonia de almas, por essa oportunidade de aprendizagem, pela oração, por tudo aquilo que recebemos de instrução da oradora da noite, por tudo aquilo, Senhor, de bênçãos que desejamos a todos aqueles que sofrem, que por algum motivo aqui não puderam comparecer. Agradecidos estamos e pedimos a vós que nos encorajem. Nos encoraje para a batalha do dia a dia, nos dê força e ânimo. Muito obrigada pela doutrina, muito obrigada por tudo, Senhor. Covardes seríamos se pedíssemos algo mais, porque aqui temos tudo o que necessitamos. Abençoe a todos, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa noite. Que sejamos terça-feira, estejamos reunidos em vosso nome novamente. Que ao entrarmos na Câmara de Passe possamos receber as energias e possamos extrapolá-las para todos aqueles que necessitam de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.